Que idade ela tinha nessa época, se a gente tava em Ela relação? tinha 13. Ela tinha 13 anos. 13? Sim, 13 anos. E a foi a primeira vez que aconteceu? Ou já tinha acontecido? O que ela te disse? Eu não sei se foi a primeira vez que tinha acontecido. Não foi a primeira vez, porque na época ela, ela era final de ano, eu lembro assim que era final de ano escolar, e ela sempre foi uma menina, assim, depois que a gente conheceu ele, né, depois que ela conheceu o pai, ela sempre foi assim, muito quietinha, muito na dela, muito, sabe, ela, assim, ela evitava conflito, de brigar, de chorar, então assim, ela tinha, isso depois que ela conheceu ele, Uhum. ela ficava quietinha na dela. E quando aconteceu, eu lembro que era final de ano escolar, e ela sempre foi muito responsável, ela sempre assim, foi uma menina de tirar notas boas na escola, ela não matava a aula, eu acho que era assim, hoje eu entendo assim, eu não entendi, um tempo atrás eu não entendi assim, a escola era o refúgio dela, eu acredito que dos abusos que ela sofria, né, então, assim, então ela sempre foi muito dedicada à escola, uma menina muito dedicada à escola, e esse ano que ela me contou, foi no finalzinho do ano, era aquelas últimas semanas, que aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, aí ela já estava aqui, né, era aquela semana assim, que a última semana os alunos matam muita aula, mas não contam os pais, na verdade, e ela nunca foi assim, de não contar nada que fazia ou coisa assim, e nesse dia, ela matou a aula, ela matou a aula e foi pra rua da casa dos meus pais, que ela tinha uma coleguinha ali. E meu ex-marido, ele era super controlador em questão de roupas, até mesmo comigo. Super controlador em questão de roupas, então elas tinham que manter aquela tradicional vestimenta evangélica, né? Comportada, né? De quem segue, tem que ser aquela roupa comportada, não pode ser uma mini saia, não pode ser uma blusinha que mostra a barriga, e não pode passar um batom. Então, ela, assim, ela era super controlada nesse sentido. E ela foi pra casa dessa coleguinha, que era na rua da casa dos meus pais. E na casa dessa coleguinha, ela trocou de roupa. Ela tirou a roupa, porque ela tinha saído de casa, e vestiu a roupa emprestada da coleguinha. Só que a inocência dela é que meu ex-marido, como ele era professor e ele não trabalhava todos os horários, ele sempre passava ali, porque os pais dele moravam próximo dos meus pais, que a gente foi criado junto. Sim. E aí ele aconteceu de ela ter a má sorte, né, dela sair da casa da coleguinha, porque eles iam num parque aqui pra conversar, pra brincar, pra juntar os outros Ela colegas que iam trocou de matar. roupa porque ela queria colocar uma roupa diferente. Sim, ela queria botar uma coisa que ela não era adaptada a usar, né? Ela não podia Sim. usar porque o pai. Que o pai É, deixava. Sim, sim. entendi. Aí ela vestiu essa roupa e ela foi sair, só que ela saiu da casa da coleguinha e, por coincidência, foi bem na hora que ele estava passando para ir para a escola. Uhum. Né? Eu estava no trabalho, para mim todos os meus filhos estavam na escola, né? E eu não sabia que ele ia matar ela esse dia. E, e aí ele topou com ela na rua. No que ele topou com ela na rua, ele voltou, porque ele estava de bicicleta, ele andava muito de bicicleta nessa época. Ele voltou até ela, onde estava ela e a coleguinha, e ele a constrangiu. Ele chamou ela de tudo quanto foi nome. Que uma criança de 13 anos, ele xingou ela. Isso, meus pais saíram lá, porque eu escutou alvoroço na rua. Meus pais saíram, e quando meus pais se depararam, era ela e ele falando horrores para a filha, e aí ele balbuciou alguma coisa com meus pais e desceu para a escola, e ela ficou em choque, em pânico, em choro, falando com meus pais que ela não queria voltar para casa, que falou, contou alguma coisa com meus pais.